Aqui é o Sandro Rosa, do Soldagem de Manutenção Expert. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre diversos conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o assunto de hoje é bem interessante. Qual a diferença entre soldagem de fabricação e de manutenção? Para que a gente possa abordar esse tema aí tão interessante, que eu sempre falo o seguinte, que muitas das vezes a gente sai da faculdade, a gente se depara com o mundo da manutenção, né? E geralmente a gente não é preparado para atuar na manutenção. A gente é formado como técnico, engenheiro, para trabalhar numa empresa, mas raramente assim a gente fala assim, ó, você vai trabalhar na manutenção, você vai ter estudos focados na manutenção. E a gente vai ver que manutenção é uma passando de uma maneira geral nos cursos técnicos, nos cursos de... A não ser quando é um curso técnico de manutenção específico, que aí a gente vê mais a abordagem assim, mais específica, mas com relação à soldagem também, ela é muito en passant com relação à soldagem de manutenção. Então vale a pena a gente estar conversando sobre esse tema. E eu quero começar com uma definição da AWS, American Welding Society, e ela diz o seguinte: soldagem é o processo de união de materiais usados para obter a coalescência, que é a união, localizada de metais e não metais. Então, pode ser metais e não metais, produzida por aquecimento até uma temperatura adequada, com a utilização de pressão e ou material de adição. Então, a gente vê que não fala de manutenção. A gente não fala, porque manutenção também posso o quê? Eu posso ter recobrimento. Então, eu preciso analisar isso. Então, a gente vai bater um papo, começando com essa definição, a gente vai bater um papo que vai ser muito agradável para a gente. Então, qual a importância da soldagem? Que eu sempre falo o seguinte, desde a época da graduação, né? Antes da graduação, eu já me aventurava nesse ramo da soldagem. Eu lembro que eu tinha um amigo que a gente trabalhava fabricando embarcações para Areal, no Rio de Janeiro. Então, a gente fazia, ali na Baixada, a gente fabricava embarcações para poder receber a areia que era retirada dos lagos, dos rios, daquela região lá. Então, a soldagem tem uma importância muito grande. Por quê? Ela a soldagem é mais importante no processo de união industrial. Então, é um processo industrial de fabricação e recuperação de peças. É largamente utilizada. Ela tem uma elevada densidade de energia em um pequeno volume de material. Então, você coloca um calor tão alto no material, num pequeno volume, que você chega a fundir. E gera também o quê? Grandes alterações estruturais e de propriedades o quê? Importantes dentro e próximo da região da solda. Então, quando eu aqueço o material, eu altero a estrutura do material e propriedades, que pode o quê? Me comprometer a região da solda. Ok? Isso é muito interessante, mas aí vem uma questão também o seguinte: eu tive a oportunidade de trabalhar na área de desenvolvimento de produtos e lidar com soldagem nessa área de desenvolvimento de produtos, muitos anos aí, uma grande empresa aqui da minha região. Então, a gente teve a oportunidade também de quê? De estudar o efeito da operação de soldagem sobre a estrutura e propriedades materiais, porque eu tenho que unir, não dá para o siderurgista ou metalurgista fabricar um material que é insoldável, porque ele vai ter que unir, entendeu? Então, todo material ele precisa de um meio mais econômico, mais barato, mais produtivo, é a soldagem. Então, isso permite o quê? Desenvolvimento de novos materiais menos sensível o quê? A soldagem, ao ciclo térmico da soldagem. Também o quê? Determinar os parâmetros de soldagem de maior influência na estrutura e propriedades de materiais. O que é tensão corrente? Quais são os parâmetros que pode comprometer as propriedades materiais? E desenvolvimento de quê? De operações complementares que minimizam o quê? Os efeitos da soldagem do material. Então, pré-aquecimento, tratamento térmico. Então, tudo isso aí.
revenimento, que a gente pode fazer na solda, que pode o quê? Minimizar os efeitos. E até processo, a gente pode falar de processo. Então, a soldagem, de uma maneira geral, nós temos duas aplicações da soldagem. Soldagem de produção e soldagem de manutenção. E quando a gente fala de soldagem, é bem interessante, porque a soldagem que é muito difundida e muito divulgada é a soldagem de produção. E eu sei disso, eu posso falar, porque eu já dei treinamentos em curso de inspetor de soldagem, e tem, no finalzinho dos anos 2000, não, na verdade, começou no finalzinho no início dos anos 2000, e deu um boom aí, mais ou menos aí por volta de 2005, 2006, começou o boom, com crescimento, principalmente demandado aí pela Petrobras, necessitou de muitos inspetores de soldagem. E eles estavam querendo trabalhar, quem queria trabalhar, na área de produção, o que se pagava bem. Eu lembro que, nessa época aí, inspetor de soldagem ganhava mais do que o gerente. Se ele fosse nível 2, então, que a gente pode discutir em outro momento aí, ele ganhava muito mais do que um gerente. Eu lembro que eu já participei de reuniões em que, se não tivesse o inspetor de soldagem, por mais que eu fosse metalurgista, tivesse conhecimento na área de soldagem, se não tivesse inspetor de soldagem, não tinha conversa com a Petrobras. Então, isso é muito importante. E a outra, que é menos difundida, mas que faz o quê? A maioria das empresas que trabalham, elas têm soldagem de manutenção, fazem reparos. Então, qualquer indústria, no seu maquinário, em algum momento, vai precisar de soldagem de manutenção. Mas ela não é tão difundida. Então, quando a gente pega a soldagem de fabricação, é fabricação de varas de pressão, de navios, de como é que chama? Eu estava pensando aqui, de plataformas, de estruturas metálicas. Esses dias aí perto da minha casa aqui, estava vendo a montagem aí de uma estrutura metálica, de um prédio que eles estavam fazendo estrutura metálica. E aqui, então a gente vê que ela é muito bem difundida. E o cara levantou o prédio aí muito rápido com a estrutura metálica. E solda, bastante solda. E não era parafuso, nada, não era solda mesmo, o cara estava soldando. E a outra, que é menos difundida, que é reparo de equipamento. Ponte rolante, um dente de um trator, da escavadeira de um trator, uma tubulação que furou, que você precisa reparar, um eixo que fraturou, que você não tem um eixo novo, você precisa fazer um reparo, é uma janela que você faz no equipamento para poder a equipe de manutenção ter acesso a fazer a manutenção da parte mecânica, e aí você depois precisa reconstruir essa janela aí, uma janela no alto forno, uma cadeira de laminação. Então, são vários, ou uma troca de uma parte da estrutura, porque ela já está fadigada, e a gente vai ver o que significa isso, fadigado. O pessoal na manutenção fala assim, o material está fadigado, aí tem que trocar. E a gente vai ver num outro momento, num outro vídeo aí, a gente vai conversar o que significa esse fadigado à luz da metalurgia. É muito interessante isso. Então a gente vai denominando e vai fazendo serviço para que o equipamento que volte a operar. Volte a operar. E o pessoal da manutenção só passa dificuldade. Nada é igual ao dia anterior. Hoje vai ser diferente do dia anterior. Mesmo sendo o mesmo equipamento. Você vai ver que a situação vai ser completamente diferente da primeira vez que você fez aquele reparo. Então, a gente vai ver que existem vários questionamentos quando a gente vai soldar. Ele pode escolher o metal base? Ele pode contar com que o metal base seja fornecido em condições de superfície para a solda tão boas quanto possível? Ele pode escolher o desenho da junta mais indicado e possivelmente mais fácil e rápido de ser trabalhada? Ele pode escolher o processo de soldagem mais indicado para usar com aquecimento disponível? Ele pode planejar e estabelecer cuidadosamente o procedimento a ser respeitado?
de maneira que uma série de peças similares possa ser soldada. Isso é muito interessante, que é muito utilizado aí. A gente, quando eu dou treinamento, né, dou aulas em curso de engenharia de soldagem, e aí, quando você entra no ramo Petrobras, podemos dizer assim, ou no segmento assim, de equipamento de fabricação pesada, fabricação pesada, procedimento de soldagem é uma coisa muito bem definida, essas questões tudo. Mas é muito interessante que quando a gente cai para a área da indústria automobilística ou de uma outra de fabricação de equipamentos em série, você vai ver que o procedimento é um pouco diferente desse procedimento que é muito utilizado no segmento aí que atende equipamento pesado, ok? Então é um pouco diferente. E é muito utilizado. Eu lembro que eu dava treinamento, eu mostrava para o pessoal a diferença. E aí o cara não sabia disso. Eu falei, existem normas. E o procedimento de qualificar um procedimento é com relação ao quê? A avaliação da qualidade da peça. É diferente. Você não tem um ultrassom contínuo de todas as peças, você pega lotes e faz a avaliação. E ela é diferente, essa avaliação. Então, ele pode escolher um material de enchimento de acordo com a especificação ou normas que lhe darão as propriedades mecânicas desejadas? É uma outra questionamento. Ele pode dar o luxo de realizar vários ensaios de solda a fim de antecipar e complementar testes do processo? A gente pega aí a indústria automobilística, soldou, libera. E aí, só que o controle dele é diferente. É bem diferente o controle. Então, eu tenho controle do quê? Eu até falo com o pessoal, barulho. Tem softwares que monitoram o quê? O ruído da máquina de solda. E pelo ruído ele consegue identificar qual a localização que deu aquele problema e faz o reparo. Eu fiz alguns trabalhos utilizando termografia, ver a variação da temperatura para identificar o quê? Se naquela região X teve alguma descontinuidade. Ok? Então, quando a gente fala de solda de produção, é uma solda muito difundida. Ela é difundida, todo mundo sabe, e é que paga bem também, tá? Paga muito bem. Então, as técnicas são detalhadas pelo setor de engenharia, então você tem uma área de engenharia que dá suporte e detalha tudo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na parte de revisão de projeto, então você recebe o projeto da fábrica, do projetista, e depois você tem que fazer o quê? Detalhar as regiões onde vai ter solda, porque muitas das vezes o projetista não detalha. E aí você precisa o quê? A engenharia precisa detalhar como é que vai ser o chanfro, qual a melhor maneira em função da montagem, essas questões tudo, se vai ter pré-aquecimento, se não vai. Então, tem uma equipe que faz toda uma avaliação do projeto e detalha aquelas regiões onde ele chama que vai ter a solda. E aí vai avaliar o seguinte, se tem condição de fazer ou não, se há necessidade de alterar o projeto. Então, depois eu também tenho uma área de quê? Procedimentos sempre baseados em norma. Ok? Então, soldagem de produção, ela é sempre baseada em norma. E até eu falo o seguinte, a engenharia, a área técnica, ela se baseia num triângulo, onde você tem aqui, numa das vestes do triângulo, você tem o quê? A segurança, que é ditado por quem? Pela norma. Qual o critério de segurança? Lembra daquele coeficiente de segurança? É baseado em quê? Baseado em norma. Vários trabalhos, várias situações que ocorreram, que um grupo de pessoas que se reuniram estabeleceu o seguinte, a boa prática para se ter um equipamento assim, 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 é dessa forma. E se convencionou para fabricar aquele equipamento, tem que seguir essa norma. Então, aí eu tenho a norma, e eu tenho o quê dentro dessa norma? Eu tenho a segurança e onde entra o engenheiro? Trabalhando em quê? Em qualidade e custo. Então, o engenheiro técnico está trabalhando isso aqui, porque a norma é a diretriz, que é a segurança. E eu tenho que trabalhar na qualidade e custo.
Então, dependendo da aplicação, o nível de qualidade é muito alto, consequentemente, o meu custo vai ser mais alto. Então, o soldador, na solda de produção, ele tem habilidade básica. Ele tem habilidade básica. Então, ele faz teste, faz qualificação, faz tudo. Não existe um equipamento que você construa do qual os soldadores não sejam qualificados. O soldador não decide nada a respeito da solda. Se ele tem alguma dúvida, ele tem que chamar alguém da área técnica para poder dar o suporte e dizer para ele o seguinte, ó, faça assim, 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 assim. O soldador não decide. E outra questão também, que a operação também é o quê? É de rotina. Ela é constante, é rotineira. Ele vai soldar aquela junta, tanto que a gente chama de sinete, a gente vai conversar sobre essa questão de sinete também, que é muito importante, que é uma questão, a identificação do soldador. E a gente precisa ver como é que o número de soldas boas ou ruins. E ele tem um índice. Se ele não atender aquele índice, ele pode ser o quê? Se desligar da obra em função do índice dele estar muito alto com relação a defeitos em soldas, reparos de solda. E nós temos a soldagem de manutenção. E para quem trabalha na soldagem de manutenção, acho que vocês vão até rir com relação a essa situação, mas é a realidade nossa. Essa é a nossa realidade. Cada caso é diferente. Mesmo equipamento, você soldando num reparo, numa manutenção preventiva, aquela manutenção preventiva, aquelas MPs que a gente tem aí nos equipamentos, cada situação, mesmo a solda, ela já vai ser uma solda diferente. Cada caso é um caso diferente. Outra situação que nós temos aí, que trabalhamos na manutenção, é manter o funcionamento das linhas de produção. É pressão. Eu até falo o seguinte, o pessoal que trabalha na manutenção, a grande parte, rói unha. A ansiedade dele é tanto que ele rói unha. Porque ele precisa manter a linha de produção. Então, é cobrança, é diretor te ligando, é o engenheiro que é o responsável, o técnico responsável. Muitas das vezes, o dono da empresa liga no seu celular para perguntar, e aí? Que hora que vai ser liberado o equipamento? Por quê? Ele precisa manter a linha em funcionamento. E está certo, não está errado. Nós não estamos merecendo. Eu estou mostrando o seguinte, a pressão, mesmo que você monta um cronograma, a gente trabalha sempre o quê? Tentando superar esse cronograma. Por quê? O equipamento precisa voltar. E o equipamento parado não tem recebimento. A empresa não recebe. Não recebendo, a empresa não paga o salário. Então, a manutenção a cobrança é muito alta. A outra questão também que é muito interessante, que é o seguinte, ela tem que ser rápida e economicamente viável. Então, cobrança, o equipamento voltar, ela tem que ser o quê? Economicamente viável. Também porque o cara quer saber o seguinte, não dá para ter uma manutenção cara. Então, o custo de manutenção de reparo tem que ser viável. Não se conhece a composição química do metal base. Gente, nessa empresa que eu trabalhei aí há alguns anos, pensando também se via para outras empresas, mas nessa especificamente, ela tinha equipamento aí que tinha mais de 50 anos, sofrendo calor, ciclo térmicos. Então, o metal base não tem nada a ver com o metal original. E muitas das vezes eu não consigo tirar, extrair um pedaço ou levar um equipamento para você fazer análise química lá em loco. Até porque um equipamento desse aí, se você utilizar, que a gente pode conversar em outros momentos, custa R$ 150.000. Um equipamento aí que você... É tipo uma câmara térmica, é térmica mesmo, né? Que você vem lá, aponta lá no material e você identifica a composição química, mas custa 150 mil. Que empresa que vai ter aí? Só grande empresa. E geralmente, quando você falar que isso aí vai para o pessoal da manutenção, não vai mesmo. Não vai mesmo. Essa é a nossa realidade. Então, a gente não conhece, muitas das vezes, a composição química do metal base. É igual você fala assim, tá, vamos pegar o desenho e vamos ver lá. Gente, o material mudou. E outra coisa
Para quem trabalha com manutenção, muitas vezes o cara que fez a modificação do equipamento lá trocou o material e nem tem registrado o material que ele colocou novo, porque não tem revisão de desenho. Algumas empresas não têm isso bem disseminado, tá? Então, as build não existe. Então, o cara vai mudando o projeto, vai mudando, mas não tem registro de nada. Outra coisa também, metal base contaminado. Eu lembro que eu dava treinamento de soldagem, e eu falava, ó, material você tem que limpar, antes de soldar você tem que tirar graxa, tem que descontaminar o material todo. Gente, na manutenção, eu já fiz serviço aí com o bombeiro do lado, estava do lado lá, e uma equipe com um extintor. E o cara soldando equipamento, porque tinha graxa. E a gente limpou, mas o material estava tão impregnado que corria o risco de quê? Ter incêndio. Mas precisava soldar. Precisava soldar. Então, aquilo que a gente fala na teoria, no curso para o soldador, na prática, o cara estava lá soldando e a equipe lá de prontidão, aguardando, caso tivesse algum incêndio, princípio de incêndio, tinha toda uma equipe ali para poder controlar esse princípio de incêndio. Não se pode determinar o metal de adição. Processo de soldagem, tratamento térmico, etc. Por quê? O metal de adição, muitas vezes, está relacionado com o quê? Com o metal base. O processo de soldagem, muitas vezes, eu não tenho limitação de processo de soldagem. O meu soldador não sabe, só sabe trabalhar com eletrodo revestido. E aí eu compro uma máquina Mig-Mag ou arame tubular. Se eu comprar, né, que é bem mais caro, eu não tenho mão de obra para isso, para soldar. E a questão de manutenção, para quem trabalha em manutenção, quanto melhor o soldador fica, o que acontece com ele? Ele é mais chamado para fazer serviços mais complexos. E ele não gosta disso. Ele não gosta, porque final de semana está em casa, é chamado para poder fazer uma solda mais complicada. Tratamento térmico, custo. E fazer um tratamento térmico é oneroso. Bota uma manta térmica, colocar um sistema de aquecimento por resistência, isso é caro. Tempo. Posição difícil de soldagem. Eu lembro que eu fiz um trabalho que o equipamento estava muito quente e o acesso era solda sobre cabeça. Então, e era numa posição que o cara tinha que entrar deitado. Então, o que acontecia? Ele derretia um eletrodo, saía, ia beber uma água, dar uma descansada, e entrava outro soldador. E assim a gente foi fazendo serviço. Foi fazendo serviço. Então, olha só que interessante. Na solda de produção, eu tento facilitar o máximo possível o soldador. Aqui, não, eu não tenho condição de mudar o equipamento, mudar a posição do equipamento. Outra questão também é o seguinte, não tem engenharia que planeja tudo que tem que ser feito. É na hora, porque vai surgindo as questões e eu vou ter que me adaptar à situação, à realidade. E raramente você tem uma engenharia que fica assim, ó, eu tenho uma engenharia de manutenção de soldagem. Não tem. Você tem uma engenharia de manutenção, sim. E a parte mecânica, ela tem uma engenharia, sim. Mas a parte de soldagem, não tem. Não tem. E isso eu posso falar com muita tranquilidade, que é raramente. Eu só vi uma empresa que tinha uma equipe de soldagem. Uma empresa só. O restante não tem. É o pessoal de manutenção mecânica que atua também na área de soldagem. Soldador é quem decide. Então, o engenheiro, o técnico, chega assim, ô, fulano de tal, o que eu faço aí? O que a gente pode fazer aí para soldar esse material? Aí o soldador, com a experiência dele, se você tiver um bom soldador, né, com experiência, ele vai falar, faz assim, 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 ó, esse material faz o chanfre assim que vai dar certo. Com a escassez de mão de obra que a gente cada vez vê no mercado, gente, isso aí cada vez vai ficar mais difícil você ter um bom soldador que te oriente. Porque os soldadores que a gente sabe, ele vai derreter eletrodo, mas que eletrodo que ele vai derreter, ele não está preocupado com isso. Ele não sabe nem o material que ele está soldando. Ele não tem experiência. Ele não tem experiência. Outra questão também, quem ensina o soldador é o fornecedor de consumíveis. Geralmente, tem sempre uma empresa aí dando suporte.
E hoje, com a questão de compliance nas empresas, essa relação fornecedor e empresa é uma relação questionável. É questionável, porque o soldador direciona, ó, quero o eletrodo da marca tal, porque da outra marca é ruim, e muitas das vezes eu já fiz alguns testes, já troquei caixa de eletrodo, e já foi proposital, tem vários exemplos aí, várias pessoas, e eu já fiz isso com o soldador, eu peguei um eletrodo do qual ele falou que era ruim, coloquei na caixa daquele eletrodo que ele falou que era bom, e fiz a troca. Gente, ele não consegue perceber, apesar que tem eletrodos ruins sim, mas o eletrodo que eu fiz o teste que ele falou que era ruim, não era ruim, pelo contrário, ele falou que era bom. E não era aquele eletrodo que ele achava que era. A área é muito comandada por quem? Pelos fornecedores de produtos para a soldagem. Mas a gente vai ver o seguinte, gente, quem trabalha, engenheiro, técnico, trabalha na área de soldagem e manutenção, você tem como determinar qual eletrodo, qual a especificação, montar um procedimento para ser soldado e registrar isso. E registrar isso. Hoje, você precisa disso, porque se der um acidente, você pode ser acionado aí juridicamente como responsável técnico do acidente que ocorreu. Tanto o engenheiro como técnicos. Tem que se tomar cuidado. Então, tem que se mudar isso. Então, a soldagem, de uma maneira geral, eu falo o seguinte, o Brasil amadureceu. Então, a soldagem deixou de ser uma aventura, não, ou melhor dizendo, não dá para ser mais uma aventura. Hoje você tem risco de acidente, equipamento, parada de equipamento por causa de um acidente. E aí, se tiver morte, se tiver pessoas machucadas, é mais problema, tem que se tomar cuidado. Então, alto rendimento em operações e economia. Hoje se constatou que a manutenção pode gerar um ativo na empresa. Tem empresa que investe em equipamentos. Realmente, a equipe de manutenção que trabalha com soldagem, ela está recebendo investimentos. Porque ela consegue o quê? Aumentar a vida dos equipamentos. Consegue. Você pode substituir o material, soldar e não ter problema. Aplicação correta de processos e consumíveis. Hoje, cada vez mais, nós estamos utilizando... Eu fui numa empresa que o pessoal utiliza... como é que chama? Máquinas sinérgicas na soldagem e manutenção. E a gente tem, não, a máquina tem que ser a convencional. Não, pode ser sinérgica, gente. Melhora a qualidade. Melhora a qualidade. Hoje, arame tubular, antigamente o pessoal não gostava de usar isso. Já está se usando bastante. Ela gera o quê? Um grande valor numa empresa, mas ainda falta o quê? Divulgação da importância da solda de manutenção em relação aos Estados Unidos, Japão, outros países aí. Então, esse nosso bate-papo aqui é legal justamente por causa disso, porque para que a gente possa entender algumas macetes, alguns conhecimentos, algumas situações do qual a gente precisa estar empregando na manutenção, na soldagem de manutenção. E que não é ofertado isso na faculdade, nos cursos técnicos, na própria empresa, não tem treinamento de reciclagem. Então, a soldagem de manutenção versus soldagem corretiva ou preventiva, aí vale a pena falar que a corretiva é aquela que é usada especificamente onde se espera uma peça quebrar para ser reparada, aquela solda que a gente chama tipo socorro, né? Ou apaga-incêndio, ela é ainda difundida e ela é utilizada bastante. É muito utilizado. Mas tem que saber como é que se repara uma trinca. Tem uns tempos atrás aí, acho que foi ano passado, 2019, 2019 eu fui ver uma trinca no equipamento, e eu cheguei lá, aí o cara estava me perguntando por que tinha trincado. Eu falei, tem que ver, tem que analisar. Eu fui analisar, antes tinha dado uma trinca,
chamaram o soldador para soldar a trinca, o soldador soldou a trinca por cima. A trinca por cima. Então, é uma solda de tipo socorro? É, mas quem trabalha aí na manutenção sabe, tem todo um procedimento para reparar a trinca. Não é soldar por cima. Então, a manutenção preventiva, a peça nova, que eu acho muito legal nisso aí, eu fiz alguns trabalhos aí de revestimento, a peça nova entra em operação, se faz um reparo, um revestimento, e ela volta ao trabalho como nova e preventivamente reparada. Ou uma peça nova, antes de entrar em operação, eu faço o quê? Um revestimento para durar mais. Para durar mais. Então, tem exemplos aí de trabalho aí na revestimento de moinhos, porque teve desgaste, e a gente fez todo o amanteigamento, todo o revestimento, amanteigamento e revestimento do material. Nós temos eu fiz um trabalho aí que foi muito interessante também, um rolo. A vida útil desse rolo era 6 meses. Aí nós começamos a revestir esse rolo com material, e ela passou, depois revestido, passou a durar 1 ano e meio. Então, antes trocava a cada 6 meses. Agora ele estava durando 1 ano a mais. E se pagar... E esse revestimento aí que nós fizemos, o custo de investimento para poder, com equipamento, com material consumível, ficou muito mais barato, porque em vez de trocar 3 vezes, 3 vezes, né, cada 6 meses ele troca, ele aumentou a vida útil. Então, a parada, a troca de rolos do equipamento, ela diminuiu. Aumentou o quê? A produtividade. Então, isso é muito interessante. Então, por isso que eu falo o seguinte, a manutenção, a soldagem de manutenção, ela é pouco difundida, mas ela é que mantém a empresa funcionando. A empresa funcionando é a soldagem de manutenção. Tá ok? E eu gosto muito dessa definição, que soldagem de manutenção é um processo, soldagem, de uma maneira geral, é um processo mediante o qual, manual ou mecanicamente, com ou sem uso de pressão, com ou sem uso de calor, ou ambos, pode unir, refazer ou revestir partes metálicas, alterando ou não as suas características originais. Então, a soldagem une, refaz e reveste. Então, a soldagem, ela deixou de ser um quebra-galho, uma solda socorro, ela passou o quê? A aumentar o ativo, que é o equipamento que faz a empresa vender, fabricar e vender os seus produtos. Então, a soldagem de manutenção, ela hoje, não é mais do meu tempo, quando eu cheguei, que a gente podia ficar testando. Hoje, os materiais são caros e não dá para ficar na tentativa e erro. E hoje, cada vez mais, nós não temos tantos profissionais com tanta experiência de vivência, de fazer no dia a dia. Então, nós precisamos ter conhecimento para minimizar os efeitos. Então, nós podemos, com a soldagem, unir, refazer e revestir. Então, peço aí para vocês aí que assistiram o vídeo aí, comente, faz um comentário, faz um questionamento. De repente, um questionamento, se é uma dúvida sua, a gente pode trazer, fazer um outro vídeo respondendo suas perguntas. E a gente quer aqui ajudar. Neste canal, nesse vídeo, a gente quer o quê? Ajudar. Então, questiona. Coloca aí seu comentário, se gostou ou não gostou, o que precisa mudar, o que gostaria de ser abordado. Lembrando que esses vídeos que nós estamos fazendo agora, é para te ajudar, te dar uma dica, tá bom? Então comente aí. Muito obrigado.